Olá, professor e professora! Chegamos ao nosso segundo módulo, chamado Inovação Docente. Inspirados para desbravarmos juntos novos conhecimentos? Tenho certeza que sim. Vamos nessa? E hoje, o local escolhido para discutirmos essa temática é aqui, na minha sala de trabalho, onde planejo a maioria das minhas aulas e das formações. E fico pensando como obter as melhores respostas para lidar nas discussões com os estudantes do presente século. A nova geração, conhecida como geração Y e Z, trouxeram consigo novas formas de aprender. Criados imersos à tecnologia, seus cérebros foram desenvolvidos de forma diferente. Por isso, tantos alunos têm dificuldade de focar sua atenção e fazer pequenas e simples, às vezes, anotações, nas aulas consideradas monótonas. Uma vez que entendemos isso, como é que a gente vai querer que os alunos aprendam da mesma forma com que aprendíamos? Basta olhar aqui para a minha mesa. Se você observar, tudo tem tecnologia digital, está cheia de QR Codes. Estamos numa era onde nós, professores, precisamos proporcionar a esses jovens uma educação prazerosa, desafiadora e conectada com os novos tempos. Você, professor, somos considerados líderes educacionais com uma lente disruptiva centrada no processo de aprendizagem desse aluno. E mediante a isso, o que você entende por inovação pedagógica? Precisamos ter esse conceito bem claro. E aí, a partir de algumas leituras, escolhi a professora Isabel Cunha, que fala sobre inovações pedagógicas dentro do âmbito da sala de aula. E ela traz para a gente que são ações, ideias, experiências que têm alguma intencionalidade com a nossa cultura e faça diferença na vida desses adolescentes através da nossa prática pedagógica. Inovação não é algo que você tem que fazer diferente que surpreenda toda a escola. Às vezes, uma pequena atitude atinge a todos os que compõem esse processo dentro do âmbito educacional. E você, já imaginou quantas inovações pedagógicas já realizou na sua sala de aula sem se dar conta? Que tal? Vá aí no seu manual de orientação pedagógica e liste pelo menos 5 das quais você se lembra. Vou listar aqui as minhas, tá bom? Vamos juntos? Entre vários estudiosos, existe um psicólogo chamado Alfredo Fernandes, da Universidade de Salamanca, na Espanha, que tem um projeto chamado Escola 21, que é referência à inovação escolar. E ele diz que o processo de inovação é sustentado por 2 pilares: criatividade e resultado. E você, já fez algo criativo hoje? Lembre-se que podemos fazer aulas criativas e disruptivas dentro da sala de aula com os nossos alunos, fazendo com que eles se tornem protagonistas através das metodologias ativas. Nós assumimos um novo papel, agora o de mediadores dentro do âmbito educacional. Já acordou hoje com o despertador do seu dispositivo móvel tocando? Recebeu as principais notícias do dia via aplicativo? Pensou em solicitar alguma comida? Consultou seu bloco de notas com os pontos-chave da aula que irá lecionar hoje, entre outras anotações? Pois bem, numa era onde tudo está conectado às tecnologias digitais, cabe a nós, professores, adotarmos uma nova metodologia através de uma nova postura em sala de aula. Precisamos orientar os nossos estudantes sobre todos os limites e possibilidades que as tecnologias e esses aplicativos nos proporcionam. E é exatamente aí que entra o papel do curador na educação. Oi, Nana, curador? Sim, é um nome bem atual, vem do latim e significa tutor, que é a forma do professor escolher quais recursos pedagógicos são melhores para a sua prática pedagógica, onde ele atinja todos os objetivos almejados. Nesse contexto, existem também habilidades a serem desenvolvidas. Lembra que no módulo anterior
A gente comentou sobre isso. Habilidades, elas podem ser desenvolvidas. E aqui tem algumas anotações do estudioso Tony Bates, que diz quais são essas habilidades. Vou ler aqui um pouquinho para vocês. São elas: comunicação. É preciso desenvolver habilidades de comunicação no geral, mas em especial em mídias sociais. Compartilhar informações, saber dar e receber feedbacks. As tradicionais habilidades de ler, falar e escrever de forma coerente permanecem, mas é preciso pensar a comunicação escrita para diferentes contextos de estudantes, utilizando diferentes estratégias. Ética e responsabilidade são elementos indispensáveis para construir confiança, tão necessários, principalmente em redes sociais informais. Em um mundo de valores tão diversificados, um maior grau de confiança é um ponto positivo com os estudantes, a comunidade e os pares na escola. Outro ponto é o trabalho em equipe e flexibilidade. Fala sério, hoje ninguém trabalha sem colaboração e partilha de conhecimento. Sabe por quê? Vivemos numa era tão complexa que, para responder aos desafios postos, há uma solução: combinar conhecimento coletivo, resoluções de problemas. Vou repetir isso. Outro ponto é trabalho em equipe e flexibilidade. Hoje ninguém trabalha sem colaboração e partilha de conhecimento. Sabe por quê? Vivemos numa era tão complexa que, para responder aos desafios postos, há uma solução: combinar conhecimento coletivo, resolução de problemas e implementação com um bom trabalho em equipe, com flexibilidade na resolução dos desafios. A habilidade de pensamento significa ter pensamento crítico, criatividade, originalidade. É preciso saber operar, criar soluções para além dos manuais padronizados. Esta era é daqueles que pensam para além das linhas. Habilidades digitais. A maioria das atividades hoje, na era do conhecimento, demanda o uso de tecnologia. Porém, não basta saber o geral. É preciso usar essa habilidade com as diversas ferramentas para acessar conhecimentos que sejam úteis e aplicáveis à sua área. Por exemplo, um professor que sabe usar um software para preparar a aula ou usar objetos de aprendizagens, recursos educativos, para implementá-la. A importância da curadoria ela já se faz presente no Exame Nacional do Ensino Médio e no Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, pois o ato educativo ele tem que ser intencional e planejado. Vou te propor um desafio. Vamos lá? Após ler, assistir e refletir sobre essa temática, vamos pensar numa curadoria que você já desenvolveu em sala de aula e que, se fosse desenvolver hoje novamente, iria ser uma nova perspectiva. Segue aqui algumas dicas. Primeira, dê preferência à aula que apresentou um desafio maior para você. 2. Garanta que durante a elaboração e realização da aula, o foco de sua análise esteja na mudança escolhida, mesmo que nesse processo outras mudanças se evidenciem. 3. Faça um depoimento em um vídeo de até 2 minutos sobre essa aula e peça aos estudantes ajuda para poder editar, respondendo, por exemplo, algumas questões. Como foi a aula? Qual a mudança de papel que você exercitou? O que funcionou? O que não foi alcançado? Qual foi o maior desafio? 4. Compartilhe o link de seu vídeo para que outros professores possam aprender com a sua experiência nos grupos de WhatsApp da escola. 5. Envie um breve relato dessa experiência para o nosso fórum virtual. Será instigador ver o resultado dessas experiências propiciadas por você. Quando concluir essa atividade, tenho certeza que você propiciou uma aula mais inovadora, uma prática mais imersiva, onde todos os estudantes puderam ser ouvidos e participantes. Sua aula não foi mais a mesma, tenho certeza disso. Os jovens estão agora mais interativos. Portanto, consideramos inovação docente aquelas desenvolvidas no âmbito educacional por professores que buscam formas diferenciadas
de aperfeiçoar e melhorar suas metodologias de ensino. Precisamos de professores que estejam aptos a inovar e aprender constantemente, não só durante seus cursos de formação, como você agora, fazendo parte desse curso, você está buscando transformar a sua prática pedagógica. Lembre-se, você, professor, vai continuar sendo a maior tecnologia, orientando o bom uso dessas dentro da sala de aula. Temos algumas sugestões de como você pode estar inovando com esse tipo de metodologia. Rotação por estações. Aula em que os estudantes, numa única sala, alternam o aprendizado online e outras modalidades de aprendizado. Nesse formato, maior parte do aprendizado ainda ocorre numa sala de aula física e o professor consegue passar inúmeras informações de jeitos diferentes. Outra forma é a rotação individual. O professor escolhe um determinado tema, os estudantes rodam individualmente num cronograma fixo entre as modalidades de aprendizagem, sendo uma delas online. Este modelo é diferente, porque nele os estudantes não giram para cada estação ou modalidade disponível. Temos também o laboratório rotacional. Nele, os estudantes podem alternar pelas estações num determinado horário estabelecido. Esse modelo de aula permite acordos flexíveis entre professores e outros profissionais, favorecendo o uso dos laboratórios de informática da escola, por exemplo. O Flex. Neste modelo, os estudantes alternam entre as modalidades de aprendizado numa programação fluida e personalizada, que usa a aprendizagem online como base. Similar à rotação por estações, os estudantes aprendem dentro da sala de aula, mas sob o modelo Flex, cada sala sendo dividida em componentes online e offline. Com a sala de aula invertida, os estudantes têm acesso direto ao conhecimento antes da aula. O professor ele serve como treinador, tipo um mentor. Com esse modelo, os estudantes têm que preparar seus momentos de contato com esse mentor antecipadamente. Durante o tempo de contato, os professores podem ampliar a aplicação e o processamento mais profundo do material de aprendizagem mediante o avanço de cada estudante. Inúmeras são as ferramentas para desenvolver a criatividade, inovando a prática docente. Tenho certeza que você é capaz. Já imaginou aprender ensinando ou fazer parte do conteúdo que você está estudando? Massa, né? Essa é uma proposta das metodologias ativas, uma alternativa de ensino que visa um aprendizado mais significativo. É uma visão construtivista, com o intuito de ajudar a todos nós, professores, a compreendermos melhor os problemas da educação. Para engajar nossos estudantes, é preciso, antes de tudo, motivá-los, compreender o contexto de onde eles estão inseridos, dialogar. Não vamos ser inocentes de que qualquer aula que iremos dar, os alunos vão se levantar e sair sorrindo. Sejamos realistas. Então, vamos adotar as metodologias ativas para que essa aula ela não seja como qualquer outra. E isso serve para qualquer recurso pedagógico, onde o aluno não é colocado como protagonista do processo educativo. Enfim, a metodologia ativa é baseada em alguns princípios: estudante no centro do processo de aprendizagem, autonomia, problematização da realidade e reflexão, trabalho em equipe, inovação e o professor como mediador, facilitador, curador. Não existe uma receita de bolo para a aplicação das metodologias ativas. Cada professor vai adequá-la de acordo com as suas turmas, de acordo com a sua vivência, certo? Segue aí algumas sugestões de atividades que podem ser aplicadas de forma ativa na sala de aula. Confere! O próprio QR Code, que falamos no início dessa formação. Ele auxilia na otimização das informações de um dado conteúdo de maneira mais rápida. O Google Forms contribui na elaboração de formulários, questionários, enquetes, questões e muito mais. O Google Drive permite a criação, armazenamento, compartilhamento e distribuição de documentos de textos em vários formatos, planilhas de cálculo, apresentação de slides e gera automaticamente diversas estatísticas com os resultados coletados. Super interessante, né? Tem também o Trello,
Facilita o aprendizado, a colaboração e a discussão baseada em projetos. Ah, tem o Canva. Ele vai te propiciar a modernização das suas aulas, utilizando a criatividade desde a elaboração de produção de materiais como e-books, infográficos, até publicações em mídias sociais para comunicação. Muito bacana, né? Práticas pedagógicas inovadoras começam com recursos pedagógicos certos. Mediante esse contexto, as metodologias ativas precisam dialogar com os diferentes espaços pedagógicos existentes na dinâmica do estudante. E um desses espaços é o espaço Maker. Quer conhecer um pouco mais sobre essa temática? Te espero no nosso próximo módulo. Até breve! Tchau, tchau!